O Sistema Solar é o nosso lar cósmico, um pequeno recorte da galáxia onde 8 planetas giram em torno de uma estrela comum, o Sol. Mas existe algo curioso na forma como esses planetas se movem. Todos seguem trajetórias que ficam mais ou menos alinhadas em um mesmo plano. E isso não é coincidência. Esse alinhamento vem da nuvem primordial de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas há bilhões de anos. O resultado é algo que podemos imaginar como um disco orbital, um plano achatado onde os planetas circulam como carros em uma imensa pista de corrida. Esse plano acompanha aproximadamente a linha do equador solar. Mas nada é perfeitamente alinhado. Cada planeta possui uma inclinação própria em relação a esse plano. Mercúrio, por exemplo, apresenta uma inclinação de cerca de 7 graus. Plutão, hoje classificado como planeta anão, tem uma órbita ainda mais inclinada, próxima de 17 graus. E os cometas? Eles parecem ignorar completamente o plano da eclíptica. Muitos vêm de regiões extremamente distantes e seguem órbitas tão inclinadas que cruzam o sistema solar quase perpendicularmente, como agulhas atravessando um disco de vinil. Se os planetas orbitam dentro desse disco, o que existe acima e abaixo dele? Essa é uma pergunta intrigante. E a resposta nos obriga a repensar até mesmo nossas noções mais básicas de direção. Na Terra, entendemos bem o que é para cima e para baixo. O chão está sob nossos pés, o céu acima da cabeça. Isso acontece porque a gravidade nos puxa constantemente para o centro do planeta, definindo claramente essas direções. No espaço, porém, essa lógica deixa de funcionar. Não existe chão fixo, nem um norte absoluto ou um céu universal. Um astronauta em órbita pode estar de cabeça para baixo em relação a outro, e ainda assim, nenhum deles estaria errado. Tudo depende do ponto de vista. Uma galáxia pode parecer perfeitamente alinhada para um observador e completamente inclinada para outro. Assim, quando falamos sobre o que está acima ou abaixo do sistema solar, usamos como referência o plano das órbitas planetárias, conhecido como eclíptica. É como se adotássemos esse disco orbital como um guia para imaginar direções em um espaço que, na prática, não possui orientação fixa. A partir disso, podemos explorar o que existe além desse plano. E o que encontramos é surpreendente. Próximo ao plano orbital está a chamada nuvem de Oort, uma das estruturas mais enigmáticas do sistema solar. Ela não é um disco achatado como as órbitas dos planetas, mas uma gigantesca bolha esférica. Os cientistas acreditam que essa nuvem envolve todo o sistema solar e se estende até cerca de 1/4 da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Isso representa algo entre 50.000 e 100.000 unidades astronômicas, dezenas de milhares de vezes a distância entre a Terra e o Sol. A nuvem de Oort é formada por trilhões de pequenos corpos congelados, compostos principalmente por água, gelo, amônia e metano. São restos da formação inicial do sistema solar. No passado, interações gravitacionais com gigantes gasosos como Júpiter e Saturno arremessaram esses fragmentos para longe. Alguns foram completamente expulsos, mas outros ficaram presos em órbitas enormes, formando o que hoje chamamos de nuvem de Oort. O mais fascinante é que ela nos envolve em todas as direções, como uma bolha invisível suspensa no espaço profundo. No entanto, nunca a observamos diretamente. Ela é um modelo teórico sustentado por evidências indiretas. Um exemplo são os cometas de longo período, que levam milhares ou até milhões de anos para retornar. Muitos parecem surgir de regiões muito além dos planetas conhecidos. Suas trajetórias indicam uma origem não plana, como o cinturão de Kuiper, mas sim uma distribuição esférica, vinda de todas as direções. Isso se encaixa perfeitamente no modelo da nuvem de Oort. Acima e abaixo do plano planetário, também encontramos outra estrutura fundamental, a heliosfera. Trata-se de uma enorme bolha criada pelo vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. À medida que esse vento se expande, ele empurra o material do espaço interestelar, formando uma espécie de escudo protetor ao redor de todo o sistema solar. A heliosfera não tem um formato perfeitamente esférico. Ela se assemelha mais a uma lágrima distorcida, comprimida de um lado e alongada do outro.
Isso acontece porque o sistema solar se move através da galáxia, como um barco cortando a água, formando uma frente e deixando um rastro para trás. O vento solar se espalha em todas as direções, mas a pressão do meio interestelar, o gás e a poeira que preenchem a galáxia, deforma essa bolha. O ponto onde o vento solar desacelera e começa a interagir com esse meio é chamado de heliopausa. Além disso, começa o espaço interestelar propriamente dito, vasto, frio e quase vazio. Ainda assim, não estamos totalmente isolados. Ao redor do sistema solar, existe a chamada nuvem interestelar local, uma região um pouco mais densa de gás e poeira pela qual o Sol está passando atualmente. E não estamos apenas nos movendo, estamos acelerando. Nesse percurso, atravessamos diferentes regiões da galáxia, algumas mais densas, outras mais vazias. A nuvem local é apenas uma dessas regiões. Isso mostra que, mesmo muito acima ou abaixo do plano dos planetas, o sistema solar não flutua em um vazio absoluto. Existe estrutura, movimento e constante interação com o ambiente galáctico. Se avançarmos ainda mais, chegamos a uma das estruturas mais misteriosas de todas, a bolha local. Trata-se de uma vasta região do espaço com cerca de 300 anos-luz de diâmetro, notavelmente vazia. É como um grande vazio cósmico, onde a densidade da matéria é muito menor que a média. Os astrônomos acreditam que ela foi criada por uma série de explosões de supernovas ocorridas há milhões de anos. Essas explosões empurraram o gás e a poeira para longe, deixando uma enorme cavidade pela qual o sistema solar agora se desloca. Curiosamente, a bolha local possui paredes, regiões mais densas nas bordas, onde o material se acumulou. É como se estivéssemos dentro de uma gigantesca sala interestelar cercada por paredes cósmicas. E além dessas paredes, existem mais nuvens, mais bolhas e ainda mais mistérios. Tudo isso nos leva a uma conclusão importante. O sistema solar não é apenas um conjunto de planetas girando ao redor do Sol. Ele faz parte de uma estrutura muito maior, dinâmica e complexa, que se estende em todas as direções. Quando vemos imagens do sistema solar em livros ou na internet, geralmente os planetas aparecem alinhados como bolinhas de gude sobre uma mesa. Isso cria a impressão de algo plano, organizado e isolado. Mas a realidade é muito mais caótica e muito mais viva. Acima e abaixo do plano dos planetas, estamos cercados por corpos gelados distantes, nuvens de gás, ventos solares e bolhas moldadas por explosões antigas. O sistema solar navega pelo espaço como um navio em alto mar, criando ondulações, cruzando correntes cósmicas e atravessando regiões moldadas por eventos que ocorreram muito antes do surgimento da humanidade. Essa estrutura vertical, essa noção de acima e abaixo, ajuda os cientistas a mapear nosso lugar na galáxia. Ao estudar como estrelas e gás se movem em relação ao plano galáctico, os astrônomos conseguem reconstruir a história da formação estelar, das supernovas e até da distribuição da matéria escura na Via Láctea. E a própria galáxia também não é perfeitamente plana. Ela possui um bojo central, braços espirais e uma deformação que faz suas bordas externas se curvarem levemente. Ao redor dela existe o halo galáctico, uma região quase esférica que abriga estrelas antigas, aglomerados estelares e, possivelmente, grandes quantidades de matéria escura. Esse halo se estende muito acima e abaixo do disco principal, mostrando mais uma vez que acima e abaixo só fazem sentido quando escolhemos um ponto de referência. Por isso, da próxima vez que imaginar o sistema solar, não o veja como um simples diagrama plano em um livro escolar. Pense nele como uma estrutura viva, em movimento, cercada por camadas sucessivas de material cósmico que se estendem para cima e para baixo, rumo ao desconhecido. Não estamos apenas girando ao redor do Sol. Participamos de um verdadeiro balé galáctico, flutuando, viajando e explorando um universo onde cada direção guarda algo novo para ser descoberto. E talvez o mais impressionante seja que, em meio a toda essa vastidão e complexidade, a vida conseguiu surgir em um pequeno ponto azul, um oásis frágil em meio ao caos cósmico.
Só isso já torna nosso lugar no universo algo realmente extraordinário. Agora que você sabe o que realmente existe acima e abaixo do nosso sistema solar, o que mais te surpreendeu? E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever. Até a próxima!